A próxima é o seguinte: a ministra Carmen Lúcia vai para cima da Justiça Militar sobre áudios da ditadura. O Superior Tribunal Militar descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal que contribui para o resguardo da memória nacional, segundo a ministra. Traz mais detalhes aí para a gente, Ivanzinho. Uma notícia importante é às vésperas do aniversário de 60 anos do golpe militar de 64, né, completados aí para os saudosistas da ditadura no dia 31 de março, para aqueles que são pró-democracia no dia 1º de abril, né, essa disputa de datas sobre quando foi dado o golpe, porque na verdade teve um processo, mas notícia importante é às vésperas desse marco de 60 anos de aniversário do golpe de 64. A ministra Carmen Lúcia determinou que o Supremo Tribunal Militar, o STM, divulgue todos os áudios na íntegra de sessões de julgamentos realizados durante a ditadura. Isso porque o Supremo Tribunal Militar negou, na verdade, ter omitido ou censurado documentos procurados por pesquisadores. Essa determinação da Carmen Lúcia para que o Supremo Tribunal Militar divulgue esses áudios havia sido feito pelo advogado Fernando Fernandes, que é responsável pelo portal Voz Humana, que é um portal voltado a revelar áudios e processos das sessões na Corte Militar na ditadura. Em 2023, o grupo do Fernando Fernandes manifestou que havia identificado a ausência de gravações durante o processo de catalogação e transcrição dos áudios, ou seja, os pesquisadores foram reunir esses áudios de militares da ditadura e não os encontraram, né? E isso seria responsabilidade do STM, o Supremo Tribunal Militar. O Fernandes alegou que não encontrou a gravação completa de uma sustentação feita pelo advogado Dibal Pivetta, em 1975. De acordo com Fernandes, somente a sonora do início da sessão foi disponibilizada, e não a íntegra, como exige a Justiça. Fernandes diz: nos passaram a informação de que parte do material estava corrompido, mas lembremos que não são fitas magnéticas, não estamos falando de arquivo digital, nós queremos saber onde está a fita, ou seja, o material sumiu. Então, esse pedido de divulgação vem de uma decisão do Supremo e voltou a ser exigido diante do descumprimento pelos militares. Lá em 2017, o plenário do STF já havia determinado a abertura dos arquivos de áudio que continham julgamentos dos presos políticos no regime militar. Na ocasião, a ministra Carmen Lúcia já havia classificado como injustificável a resistência do Superior Tribunal Militar em cumprir a decisão da Corte e disponibilizar esse material. O conhecimento disponibilizado nos documentos dos atos praticados, sonoros ou escritos, contribuem para o resguardo da memória nacional, diz a Carmen Lúcia na decisão que ela já havia tomado lá atrás. Nessa nova decisão, a Carmen Lúcia destaca que o Supremo determinou acesso amplo, irrestrito e integral a esses arquivos, sem quaisquer restrições para áudios com baixa qualidade ou eventuais cortes. E aí, só para destacar um trecho da decisão da Carmen Lúcia aqui, naqueles julgamentos não houve limitação sobre a qualidade das gravações. Se houve ou não captação integral dos áudios das sessões, seu arquivo estaria ou não com sua integridade corrompida. Então tá aí, decisão da Carmen Lúcia, vamos ver se o STM agora de fato vai cumprir, disponibilizar esses áudios para que os pesquisadores prossigam com o seu arquivamento histórico, que é algo que precisa ser feito no Brasil, inclusive, né, Yara? Essa questão da memória é essencial para a reparação da verdade e da justiça, né? Verdade, eu quero fazer uma correção aqui, viu, gente? Eu troquei, não é Supremo Tribunal Militar, e sim Superior Tribunal Militar. Como bem nos lembrou aqui várias pessoas no chat. Eu peço desculpas, eu confundi aqui. Deve ser o cansaço do jet lag. Eu peço desculpas. Mas, Miguel, você quer comentar alguma coisa? Eu concordo muito com o Ivan, a memória faz muito... A gente precisa da memória para ter justiça e reparação. E esse, para mim, é um vácuo que ficou com a anistia do final da década de 70, né? Que é óbvio que a gente não pode ficar falando no si, que a gente não estava ali, as condições políticas e histórico-materiais ali eram uma e foi o que a gente teve, mas eu acho que a gente paga o preço até hoje com esse golpismo aí nas Forças Armadas do país. Miguel? Sim, eu quero só
tem uma leitora aqui que reclamou do título, que ficou meio estranho. Ela tem razão, pediu para o Guilherme trocar o título, o título já foi corrigido. Sim, Yara, eu acho fundamental. Estou muito preocupado, por exemplo, que aquela produtora Brasil Paralelo, não devia nem falar o nome deles, eles estão fazendo um documentário sobre a história do comunismo, né? Eles têm muito dinheiro, estão anunciando tudo quanto é lugar. Isso é perigoso, porque eles fazem justamente isso, eles fazem uma distorção da história, né? Eles já fizeram sobre a ditadura militar. Meu som está melhor? Melhorou bastante. Eles fazem uma releitura do que foi o golpe militar, do que foi a ditadura. Então isso é muito perigoso, é muito importante que haja um grande esforço por parte de toda a sociedade civil, por parte do governo, por parte do parlamento, para estabelecer um cânone, uma história, né, minimamente consensual, né? A questão de que houve um golpe militar é consensual, isso é muito importante que o Brasil caminhe, isso é importante para gerar harmonia social. Os problemas, inclusive os problemas que a gente viveu durante o período Bolsonaro, são fruto dessas confusões, né? O governo Bolsonaro, Yara, ele era todo ocupado por pessoas defensoras da ditadura e do golpe militar, todos, inclusive o pessoal da linha dura, que teve um momento lá durante a ditadura, que teve uma certa divergência, tinha um pessoal linha dura e o pessoal que defendia a anistia, defendia devolver o poder para os civis. Tinha um pessoal que defendia em função da pressão, em função do que eles entendiam que não aguentavam mais, sabiam que estavam fazendo um péssimo governo, tinha pressão internacional enorme, pressão dentro do país, né? Só que tinha um pessoal linha dura, tanto que teve os ataques terroristas, teve o Rio Centro, teve uma tensão que cresceu. O pessoal do Bolsonaro é todo herdeiro da linha dura. O general Heleno era linha dura, todo mundo. Então, eles eram assim mais à direita, eles eram a direita da direita, a extrema direita da ditadura militar. Então, realmente é muito importante. A gente tem mais uma aqui relacionada a esse assunto, o Walter Pomar, que também é um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores. Ele fez uma crítica dizendo que o silêncio do governo sobre os 60 anos do golpe é uma, abre aspas, manifestação de covardia política, fecha aspas. Ele é dirigente do PT e fez duras críticas à postura do governo e ao método de conciliação com golpistas. Conta aí para a gente, Ivan. Pois é, o Walter Pomar foi mais uma das vozes a se levantar sobre esse movimento que o governo Lula vem fazendo, está sendo muito criticado, que é de tomar a decisão de não realizar atos oficiais do governo alusivos aos 60 anos do golpe militar de 64, claro, atos que seriam críticos à ditadura militar e de enaltecimento à democracia, né? O Ministério dos Direitos Humanos, inclusive, já teria um evento preparado para acontecer no dia 1º de abril sobre o tema, para relembrar os perseguidos da ditadura militar e enaltecer o processo de democratização no Brasil, ainda mais depois da derrota de mais uma tentativa de golpe de Estado, né? A gente está completando 60 anos de um golpe, num momento em que o Brasil quase passa por mais um golpe de Estado, como foi com a tentativa deflagrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E aí o Walter Pomar hoje deu uma entrevista ao programa Fórum Café pela manhã. Walter Pomar é historiador e dirigente do PT, e ele disse que o governo Lula tem dado sinais de covardia política em relação a esse silêncio sobre os 60 anos do golpe de 64. Nos bastidores, tem se dito que o presidente Lula decidiu não realizar esses atos ou cancelar aqueles que estavam programados como uma forma de não tensionar a relação com as Forças Armadas, com os militares, de manter um clima de harmonia que estava sendo criado, uma tentativa de reaproximação após essa tentativa do golpista, ainda mais num momento em que a gente vê vários militares de alta patente, alguns envolvidos, outros revelando que foram apresentados a uma proposta de golpe de Estado. Enfim, o governo tem tentado fazer essa reaproximação e a avaliação do Lula seria de que mexer nessa questão, né, fazer atos
críticos à ditadura militar ou de enaltecimento ao processo democrático em detrimento do golpe militar, seria uma forma de tensionar a relação. Há quem fale também nos bastidores que houve uma espécie de acordo entre o Lula e os militares para que o governo, não fazendo atos alusivos ao golpe de 64, militares, forças armadas também não realizariam atos, como normalmente alguns costumam a fazer, né? Não de maneira institucional, mas militares, com cargo, individualmente vão lá e muitas vezes comemoram o golpe de 64, o aniversário do golpe, ou mesmo dentro de entidades como há um almoço marcado no Clube Militar, no Rio de Janeiro, né, para comemorar o golpe no aniversário do golpe de 64. Então, há todo esse bastidor, e o Lula está sendo muito criticado por isso, por tomar essa atitude. Muitos enxergam como um erro político, um erro simbólico, e o Walter Pomar, ele deu uma entrevista muito contundente hoje ao Fórum Café, em que ele faz críticas duras ao presidente Lula por conta dessa decisão, que ainda não foi tomada pública, né? A gente precisa deixar isso claro também, que não tem nenhuma declaração em non, né? Uma declaração oficial do governo Lula com relação ao cancelamento desses atos. É o que se sabe até agora. Mas está em tempo de voltar atrás, né? Ainda dá tempo, se o governo Lula quiser fazer algum tipo de menção, fazer algum tipo de ato, algum tipo de evento, de fazê-lo. Inclusive, na semana passada, eu fiz uma matéria para a revista Fórum Semanal, que está no site da Fórum também, exatamente sobre esse assunto, e as pessoas que eu entrevistei, elas até falam, elas pedem para o presidente Lula reconsiderar essa suposta decisão, porque, como eu disse, não é oficial, mas que ele volte atrás e venha realizar atos, ou fale, ou faça um discurso com relação a essa memória do golpe de Estado e enaltecendo a democracia no Brasil. Eu falei com o Pedro Serrano, o Adriano Diogo, né, que foi ex-deputado estadual, foi perseguido, torturado na ditadura, e o deputado federal Ivan Valente, que também foi outro perseguido e torturado na ditadura militar, e todos eles criticam, assim como Walter Pomar, o presidente Lula, e peçam para que o presidente reconsidere essa decisão e faça um ato em memória, assim, aos perseguidos da ditadura militar no aniversário do golpe de 64. Yara e Miguel.